Eu começo essa palavra fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é: para onde as suas atitudes têm levado a sua família? Para onde as suas atitudes têm levado a sua família? Porque nós conseguimos enxergar batalhas e tantas coisas acontecendo no meio da família. E quando nós começamos a investigar, a olhar a fundo, nós descobrimos que às vezes são as próprias atitudes que estão levando para alguns lugares que não é o lugar que Deus queria. Não é o lugar que Deus tinha preparado. E também algumas atitudes podem levar para o lugar, sabe, preparado por Deus para a sua casa, para a sua família. Então as nossas atitudes vai definir muito esses lugares que nós alcançamos na presença de Deus. Então nós temos que rever e olhar para nossas vidas. Porque a grande verdade é que nós temos uma facilidade tremenda de olhar para a vida do nosso irmão, não é verdade? De olhar para a vida do meu irmão, eu consigo enxergar as coisas ruins, né? Eu consigo dar conselhos, não é verdade? Você quer um conselho, você pede a alguém, a pessoa vai saber de tudo. Não, meu irmão, faz assim, faz assado, mas às vezes aquela vida ali está toda arruinada. Ele não consegue fazer na vida dele, mas chegar na vida do irmão, ele consegue detectar os problemas, consegue fazer tudo. O que nós temos que fazer nessa noite? Olhar para dentro de nós, olhar para as nossas atitudes. Vai falar sobre família, eu queria que a família tal tivesse aqui. Não, é eu que estou nesse lugar. Deus quer trabalhar na minha vida. Você crê nisso? Deus quer trabalhar na sua vida, meu irmão. Se Deus te tirou da sua casa, te trouxe para esse lugar, é porque Deus quer falar contigo. E Ele vai ter a oportunidade de falar com essa pessoa que você talvez esteja pensando que poderia estar nesse lugar. Mas Deus quer falar contigo. Por quê? Porque família é algo que está no coração de Deus. Eu queria que você pudesse abrir comigo Josué 7, versículo 24. Vai dizer assim: então Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, ou Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas deles, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Arcor. Continuando aqui no versículo 25. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. Senhor meu Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, à disposição para ouvir a Tua voz. Toca nos nossos ouvidos, abre o nosso entendimento nesta noite e nos faz viver os Teus milagres para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Aqui, você conhece talvez a história de Acã. Acã recebe uma palavra, como todo o povo de Israel, recebe uma palavra que em determinado lugar, ali em Jericó, eles iam alcançar aquele lugar, eles iam invadir aquele lugar, tomar aquele lugar, e aquele lugar era para ser destruído, e Deus vai falar que tudo que havia ali era condenado, e não podia tocar em nada, reter nada daquilo que era condenado.
E nós vemos Acã tomando algumas atitudes que o levaram a esse ponto que eu falei contigo. As atitudes de Acã não só o feriu, as atitudes de Acã feriu também a família dele, feriu a casa dele, feriu os bois que ele tinha, feriu as ovelhas, feriu tudo que ele tinha. Porque às vezes nós agimos assim na nossa vida. Não, a vida é minha, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes as atitudes que você está tomando na sua vidinha vai interferir na vida de outras pessoas que não sabem nem por que você fez aquilo. E essas outras pessoas talvez vão sofrer consequências que não sabem nem por que estão sofrendo estas consequências. E aqui no versículo 24, e nós vamos ler as outras versículos anteriores, mas aqui no 24, depois de que ele é confrontado, vai dizer isso, aqui é a decisão final. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro. Pegaram também os filhos e as filhas dele, os bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Ele vale de Acor significa vale de calamidade. É o local de calamidade. Um homem que tinha toda essa estrutura, ele tinha filhos e filhas, ele tinha bois, ele tinha jumento, ele tinha ovelhas, ele tinha tenda, ele tinha família. Agora você lê no início do versículo 24, você vai dizer assim: então Josué e todo Israel que pegaram ele e fizeram isso com ele, e dá a entender que, não, é culpa, porque Josué foi fazer isso com Acã, pegou ele, levou para o vale de calamidade, e lá eles foram mortos naquele lugar, eles foram apedrejados naquele lugar. Mas a grande verdade é que quem levou a família dele para aquele lugar foi o próprio Acã que levou. Foi o próprio Acã que tirou a paz da família. Foi o próprio Acã que trouxe algo ruim para dentro da sua casa. Às vezes nós queremos culpar outras pessoas pelas mazelas que nós estamos vivendo, enquanto precisa Deus trazer, a luz às nossas vidas, que algo talvez esteja acontecendo por conta das nossas atitudes lá atrás, em que nós falamos: eu faço porque a vida é minha. E tem gente sofrendo por conta das atitudes de algumas pessoas. Aqui, os filhos, as filhas, que não diz, mas provavelmente a esposa estava junto aqui. Todos, até os animaizinhos, coitados, até a ovelha passou por isso. Porque tudo que você tem na sua casa faz parte da sua família. É tudo que Deus colocou nas tuas mãos. E Acã, ele perde isso tudo. E é por isso que eu fiz essa pergunta: para onde as suas atitudes têm levado a sua casa? Para onde as atitudes têm levado a sua família? Para mais próximo de Deus, para mais próximo, de um encontro com o Senhor, de uma intimidade com esse Deus. As suas atitudes hoje posicionam a sua família amanhã. Talvez você nem perceba isso. Você está tomando algumas atitudes hoje que vão posicionar a sua família amanhã. Assim como a sua calamidade hoje, está vivendo a calamidade hoje, pode ser que alguns estejam vivendo. Então, assim como a sua calamidade de hoje esteja apenas demonstrando as suas atitudes de ontem. Talvez o que você esteja vivendo hoje está apenas demonstrando as suas atitudes de há um tempo atrás. E você não lembre mais, mas isso vai reverberar pelos dias. Isso vai eclodir em algum momento, e nós vamos viver aquilo que nós plantamos. Não tem como colocar uma semente na terra
e não esperar que ela venha germinar, ela vai germinar. E quais sementes nós temos plantado diante do Senhor? Quais sementes nós temos plantado dentro da nossa casa? Quais sementes nós temos plantado dentro da nossa família? O que nós temos feito de fato? Ou nós estamos vivendo como se hoje fosse apenas o último dia da minha vida? Vivendo como kamikaze, né? Vou me matar hoje, vou fazer tudo hoje. Mas amanhã, talvez você abra os olhos. E mesmo que você não abra os olhos amanhã, você pode trazer calamidade para pessoas que nem precisavam passar por isso. Mas você precisa entender uma coisa: nós nunca vamos viver esse momento de calamidade, de atitudes erradas, perdido no tempo, nunca. Sabe por quê? Você tem um Deus que te ama, e você tem um Deus que sempre vai te alertar antes de todas as coisas. Algumas das coisas aconteceram em nossas vidas, mas você não pode olhar para Deus e falar: Senhor, só fiz isso porque Tu não me alertou. Porque o Espírito Santo caminha contigo e todas as vezes Ele fala: filho, não coloca a mão, filho, não faz, filho, não abre a boca, filho, não toma essa atitude. E todas as vezes fomos nós que decidimos entrar e fazer algumas coisas que não era da vontade de Deus, mas o Senhor, Ele sempre vai nos alertar antes de tudo acontecer. Sabe por que isso? Porque Ele te ama. Ele não é um Deus que está falando: não, vou deixar para ver até onde vai. Você com seu filhinho aprendendo a andar, vou deixar. Ele sabe que tem um buraco ali, não é possível que vai cair. Se você deixar até o final, talvez caia, porque não tem um entendimento ainda. Você precisa falar: tem um buraco à sua frente, não vai. E Ele vai parar. É assim que Deus grita e Deus brada conosco todos os dias: para, não faz. Nós fazemos, como eu falei, Acã, ele foi avisado como todo Israel foi avisado. Lá no capítulo 6, versículo 18, Deus vai falar assim: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão. Não façam isso. É Deus falando: ei, tem um limite para a sua vida. Ei, as outras pessoas podem ir lá, podem colocar a mão, mas você não, Acã. Você é diferente. Você me serve. Você segue o que eu estou falando contigo. Você não faz, não pode fazer. Você não fará. Mas Acã não deu ouvido a esta voz, a este, mandato do Senhor para a vida dele, como muitas vezes nós não damos ouvidos, como muitas vezes nós tomamos as nossas decisões do jeito que nós queremos. Mas sabe o que acontece? As suas atitudes, elas vão definir o seu destino amanhã. Isso não tem para onde nós corrermos. As atitudes que você tomou lá atrás te definiu até hoje. E as atitudes de hoje em diante vai definir o amanhã na sua vida. Vai definir a nossa caminhada. Então, quais atitudes nós temos tomado? Porque Acã, ele mesmo diante desta palavra, ele toma algumas atitudes. Está lá no capítulo 7, versículo 21, vai dizer assim, no versículo 20, Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. A gente vai continuar lendo, mas quando nós lemos isso aqui, parece uma palavra de alguém arrependido, não parece?
Parece uma palavra de alguém falando assim, eu pequei. Não, mas isso não estava acontecendo aqui não. Acã, ele não é por acaso que ele está falando assim, é verdade, eu pequei. Não, porque quem revelou que alguém tinha pecado era o próprio Deus. Quem se levantou no meio para falar, há pecado no meio do povo, é o próprio Deus. E até aí ninguém se manifesta. Quem falou que em alguma família tinha pecado foi o próprio Deus. E ninguém se manifesta. Quem falou que tinha que, levantar, um censo, descobrir de onde vinha, foi Deus. Mas ninguém se manifesta. Porque ele estava lá, falou assim, não, é comigo, não me descobriram ainda. Eu vou ficar no meu cantinho. Enquanto Deus estava dando oportunidade, talvez, para... falar, Senhor, sou eu, não precisa fazer mais nada disso não, eu reconheço, Senhor, sou eu. Mas sabe o que nós fazemos? Nós fazemos como Josué fez. Sabe o que acontece aqui? Por causa desse pecado, meu irmão, eles vão lá guerrear com um povo que era um povo pequeno em relação a outras nações. E Josué consulta lá, talvez seus generais, e fala assim, como é que vai ser essa guerra aí? Aí o pessoal fala assim, essa guerra é muito fácil, tem poucas pessoas lá, não vamos usar o povo todo não, o povo está cansado de outras guerras, leva lá uns 2 ou 3 mil soldados, a gente já vai vencer essa guerra fácil. E Josué fala assim, tá bom, então leva lá 3 mil homens, vai vencer a cidade de Ai aí fácil, dá 3 mil homens, mas diz que eles chegam lá, já de cara, o povo de Ai já mata 36 soldados de Israel, corre atrás deles, perseguem eles, eles passam vergonha naquele lugar. E sabe o que Josué diz? No versículo 7, capítulo 7, versículo 7, Josué disse, Senhor, Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Sabe o que ele está falando? Senhor, por que tu nos deste essa derrota? Por que tu tem feito isso dentro da minha casa, Senhor? Por que o Senhor está fazendo? Isso nós fazemos essa oração todos os dias, às vezes. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Porque o Senhor permitiu, Pai. Nós colocamos, em cima do Senhor a carga que é nossa, o erro que é nosso, nós colocamos em cima do Senhor. E Josué está falando, Josué rasgou as vestes dele, rasgou as roupas, coisa linda, né? Você chora na sua sala, você pega o lenço e tal, e baba tudo, e fala assim, eu vou agora comover o coração de Deus, porque eu estou amargurado, porque aconteceu tudo de ruim. E Deus estava olhando e falou assim, não adianta chorar desse jeito, Josué. Sabe por que você perdeu? Porque tem coisas condenadas no meio do povo. Sabe por que algumas coisas estão acontecendo dentro da família? Porque às vezes tem coisas condenadas. Está falando, Senhor, porque o Senhor permitiu isso? Porque o Senhor está permitindo que aconteça isso? E Josué prostrado, nós ficamos prostrados. Sabe o que Deus vai falar com ele? No versículo 10, então o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está assim prostrado sobre o teu rosto. É como Deus está falando, não adianta nada o que você está fazendo, não adianta nada essa ladainha, essa oração michuruca, não está adiantando nada. Porque às vezes não precisa de oração, precisa de atitude nas nossas vidas. Não precisa falar com a boca, precisa falar, com o seu corpo, com as suas atitudes. Nós estamos lá numa ladainha com o Senhor fala, levante-se, porque você está assim prostrado sobre o teu rosto. Deus, como se Deus falasse, quer saber a verdade, Josué? Israel pecou. Quer saber a verdade, o que está acontecendo aí dentro? Há pecado. E Deus revela tudo para ele. Deus fala assim, quebraram a minha aliança.
aquilo que eu lhes havia ordenado. Lembra lá no capítulo 6? O próprio Deus havia ordenado. Aquilo que eu os havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Deus sabe até o local aonde está o pecado, não adianta esconder. Deus sabia de tudo, não adiantava esconder. Deus trouxe tudo à tona. Deus traz à tona. Deus não nos deixa ser enganado, meu irmão. Não importa o que você esteja vivendo no seio da sua família, se há engano, se há mentira, se há pecado, Deus traz à tona, porque Ele quer consertar a tua casa, a tua família. Deus faz isso nas nossas vidas. Vai dizer no versículo 13: levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir os seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês coisas condenadas. E nós chegamos nesse lugar e falamos assim: vamos vencer tudo. Ah, não, chegar na segunda-feira eu vou chutar o capeta. Eu vou pisar nele, se ele gritar eu piso de novo. E o capeta está rindo, falando assim: não vai nada, que eu estou lá coladinho contigo. Deus fala assim: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir o inimigo. Sabe o que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui está dizendo que eles não conseguirão resistir ao inimigo, Não adianta. Se tiver coisas condenadas no meio de nós, nas nossas vidas, nós não conseguimos resistir ao diabo, e ele não foge de nós, não foge da nossa casa, não foge da nossa família. Nós vamos viver uma ilusão. Vai passando o tempo e eu vivo debaixo de uma ilusão que eu estou resistindo. Mas às vezes está criando lá dentro um demôniozinho, como se fosse um animal de estimação. Não deixa aí, não está mexendo comigo, né? E assim estava Acã, quietinho na dele, e Deus revelando tudo isso aqui, meu irmão. Deus falando tudo. Quantas vezes Deus usa pessoas para falar, e as pessoas endurecem o coração e falam assim: não, não é comigo não, eu estou vivendo aquilo lá mesmo, e Deus está no negócio. Deus não está não, meu irmão. Esse pecado aí você está sozinho, Deus não está no negócio não. Deus está revelando tudo. Acã teve várias oportunidades de falar: Josué, para tudo, Josué, sou eu, e eu estou arrependido, e o que Deus falou é verdade, está lá dentro da minha tenda. Aqui, Acã, apesar de Deus ter falado com ele, quando ele está diante de todas aquelas coisas, ele olha para aquilo e ele vê algo valioso ali, né? E aquilo chama a atenção dele. Eu coloquei aqui: quando nós olhamos para o que é sem valor como algo valioso, aquilo se torna valioso nas nossas vidas. E o que é valioso? O que é algo valioso? Você já pensou nisso? O que é algo de valor? O que é algo valioso? O que é algo valioso? Isso aqui pode ser muito valioso para mim. Para você pode não ser nada. Mas de repente isso aqui eu ganhei de alguém. E aqui tem um valor que dinheiro nenhum pode... Ah, me vende isso aqui. Não vou vender não. Vou jogar isso aqui na tua cabeça, ficar insistindo. Mas isso aqui é valioso para mim, eu não vou me desfazer disso aqui. Isso é valioso. Então, quando nós olhamos para algo que às vezes não tem valor, mas nós achamos valioso para nossas vidas,
aquilo começa a se tornar um valor tremendo nas nossas vidas. Quantas coisas não têm mais valor para nossas vidas, mas o nosso olhar no mundo traz coisas sem valor e começa a fazer com que essas coisas venham para dentro da nossa casa e tenham um valor aonde não era para ter valor. Acã, ele vai viver isso. E ele vai dar valor para aquilo que não tem valor, porque Deus era que supria as necessidades daquele povo. Era Deus que matava a fome, era Deus que dava os despojos na hora certa. Quantos despojos de outros povos eles puderam pegar? Quanto ouro, prata, bronze, ferro eles puderam pegar? Por quê? Porque estava tudo na mão do Senhor. Mas naquele momento, ele começa a dar valor em algo que não tem valor. E ele faz mais, ele pega aquilo e leva para dentro da sua casa. Quando você acha que algo é muito valioso, você leva para dentro da sua casa. E às vezes o que você está levando para dentro da sua casa, não é para estar dentro da sua casa, não tem valor para o Senhor. Quantas pessoas tentam encontrar no mundo algo que é valioso, acha que é valioso, há uma palavra que recebeu, aquela palavra veio, se tornou valiosa demais, e você leva aquilo para dentro da sua casa, você não consegue deixar de pensar naquilo, porque naquele momento era para você ter dito, isso não tem valor para a minha vida, e eu não carrego no meu coração. E ele leva para dentro da casa dele. Então você só guarda aquilo que você considera valioso. E eu falando de valioso, deixa eu explicar algo aqui. Eu não estou depreciando algo que é valioso, entenda bem. Entenda bem, quando eu falo que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós tornamos valioso nas nossas vidas, é porque nós temos que olhar para algo que é valioso e que é dado pelo Senhor, reconhecer que aquilo que o Senhor nos entregou, que vem dele, que é valioso para nossas vidas, trazer para nossas vidas. Mas aquilo que não é de Deus, ainda que pareça valioso, para nós não vale nada. Então, se você pega, Deus é muito sucinto com o povo aqui, Deus fala, aquilo não tem valor, é algo condenado. Então muitas vezes o que você tem considerado valioso, aí você tem que fazer uma pergunta, é permitido ou é condenado? Algo que você olha assim e fala assim, isso aí está parecendo legal, é permitido pelo Senhor ou é condenado? Pois aquilo que é condenado pode até parecer valioso, mas na verdade está tirando de você, sabe o quê? O que é precioso. Aquilo que parece valioso, mas é condenado, tira da sua vida aquilo que é precioso. E o que é precioso? Vamos olhar para Acã. O que é precioso na vida de Acã? A presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é precioso na vida de Acã. Você fala, mas qual a diferença de algo precioso e algo valioso? Aí eu expliquei para você. Isso aqui não tem valor para você, mas para mim é muito valioso. Mas algo precioso é algo que, independente do que você pense, tem valor. Tem valor. Você já ouviu falar pedras preciosas? Não importa se você acha bonita ou feia, não importa se você tem um apego sentimental por ela ou não, ela tem valor. Não importa o que você pensa da palavra de Deus, ela é preciosa e ela tem valor. Não importa o seu apego sentimental, não importa se você chora ou não, não vai deixar de ter valor. Sabe por quê? Porque isso aqui não é apenas valioso, é precioso. Acã, ele se apega a algo que ele achava valioso,
e ele não percebe que aquilo vai roubar da vida dele tudo que é precioso para a vida dele. Sua família, ela não só é valiosa porque você resolveu dar valor, não. Sua família, na verdade, ela é preciosa porque ela tem valor. Porque foi o Senhor que a constituiu, foi o Senhor que a deu a você. Ela tem valor. E o que você tem escolhido? O que você acha que é valioso nesse momento? Ou o que é precioso para a sua vida? Tem um exemplo aqui na palavra de Deus, em Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 10. Um exemplo de algo valioso e algo precioso. Porque essas atitudes e essas decisões nós tomamos todos os dias por algo que o inimigo coloca como se fosse valioso nas nossas vidas, e decisões que nós temos que tomar por aquilo que é precioso nas nossas vidas. Aqui, Gênesis 13, versículo 8, vai dizer assim: então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos. Ei, muitas vezes quando nós erguemos os olhos, nós estamos procurando aquilo que é valioso para encher o nosso coração. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Ele olhou para aquilo e falou assim: é para escolher? Deixa que eu vou escolher. E ele escolheu aquilo que ele achava que era valioso. É lá que eu vou alcançar tudo que eu quero. Mas Abraão já tinha dado uma dica antes, que ele falou assim: ó, se você escolher esquerda, escolhe direita. Se escolher direita, escolhe esquerda. Se for para frente, vou para trás. Não importa para onde eu vou, sabe por quê? Eu vou para o lado que é algo precioso para a minha vida. E aqui ele vai refletir isso no capítulo 13, versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Olha a diferença de escolher algo que é valioso, como Ló escolheu. Vou escolher o melhor lugar, as melhores planícies. Abraão estava procurando aquilo que era precioso. Vou escolher um lugar para edificar um altar e adorar o meu Deus. E antes disso, o Senhor mesmo vai falar para ele no versículo 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos. Agora, esse erguer dos olhos não é um erguer meu, é o Senhor falando para a minha vida. Porque antes é Ló erguendo os olhos, falando: eu estou vendo algo, eu vou ver algo precioso, valioso para a minha vida. Mas agora é Deus, o Deus precioso, mostrando para a vida de Abraão, que escolheu a melhor parte, dizendo assim: erga os olhos e olhe para onde você está. Olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência. Quando nós olhamos para o que é valioso, nós só olhamos para um lugar, e nós achamos que aquele lugar é o lugar que vai liberar a nossa vida, que vai resolver a nossa situação. Mas quando nós olhamos para o que é precioso nas nossas vidas, Ele libera todos os lugares de bênção para a nossa vida. Porque Deus vai dizer assim:
Da onde você está, Abraão? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Todos os lugares são lugares de bênção, quando Deus é o Deus precioso na nossa vida. Acã, ele não faz esta escolha, ele escolhe aquilo que era valioso para aquele momento. Quantas famílias estão se perdendo porque pessoas escolheram o que era valioso para aquele momento, para aquela hora, e não pensaram no que poderia ser precioso para uma eternidade com Deus. E como eu li com você lá no final, toda a casa dele vai sofrer. Os filhos, talvez os filhos não tinham nem ideia do que Acã tinha feito ali, tinha escondido todas aquelas coisas condenadas dentro da sua casa. Quantas coisas nós escondemos dentro do nosso coração, ninguém sabe. Ninguém sabe. Assim como os filhos, a esposa, ninguém da família de Acã sabia. Mas o Deus Todo-Poderoso sabe de todas as coisas. Ele é o Deus que vasculha o nosso coração. Para expor as nossas vidas? Não. Ele não quer nem falar isso para ninguém, ele quer falar contigo. Ele quer tratar diretamente contigo, meu irmão. E esse Deus quer fazer isso porque Ele te ama. E Ele não quer ver toda a sua família sofrendo como essa família que sofreu. Todos foram levados, diz aqui. Porque Josué disse a Acã: porque você trouxe esta calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. É dura essa palavra, mas em certa ocasião, às vezes eu dou uma caminhadazinha próxima à minha casa, e eu estava vendo lá, em pouco tempo que eu estava morando no lugar, eu vi uma casa vazia, daqui a pouco do meu lado a outra casa vazia, e certa ocasião conversando com uns dos que moravam ali, eu falei: não está mais aí? Saiu? Eu falei: não, é porque acabou, a família acabou. Acabou a família. Casa não tem mais sentido. Os móveis não têm mais sentido. Nada tem sentido. Aqui acaba tudo. Chega a ponto de queimar o que resta. Tem famílias sendo queimadas nas mãos do inimigo, acabando o que resta, porque ninguém se levantou para falar assim: eu reconheço, eu trouxe coisas condenadas, mas Senhor, me perdoa. Nós temos um Deus nesse lugar que está disposto a nos perdoar, meu irmão. Nós temos um Deus que está disposto a falar como falou com Abraão: levanta os seus olhos, porque você fez a melhor escolha. Agora olha para todos os lados, para o norte, sul, leste e oeste. Pode escolher, porque para onde você for, você vai ser abençoado. E por que nós somos abençoados por onde for? Porque aonde nós iremos, nós estamos com o nosso Deus do nosso lado. Se você continuar a sua caminhada como Acã, talvez não tenha uma saída boa. Mas se você resolver hoje falar: Senhor, eu não quero escolher apenas o que é valioso, eu quero escolher o que é precioso para a minha vida. O que é precioso para a sua vida não é as festinhas, não é o momento com os amigos, é a presença de Deus na sua vida. Você pode ficar de pé? É a presença de um Deus todo-poderoso que muda a nossa história. O inimigo muitas vezes faz como fez na vida de Acã.
coloca lá algo que chama atenção, que é bonito. Ah, essa capa é bonita, vou levar. Coloca algumas ideias, né? Fala assim, não, faz assim, todo mundo está fazendo e está dando certo. Não faz desse jeito. Sabe, é um caminho, sabe, talvez vai dar certo para você, e você entra por um caminho. Eu passava certa situação uns dias aí, e eu fui em certo lugar e eu ouvi isso de alguém. Falei, tem um caminho, assim, estão fazendo desse jeito, e tem gente se dando bem nisso aqui. Eu falei, poxa, isso é legal, cara. Me fala aí os detalhes, como é que isso aí. A pessoa me passou todos os detalhes de como fazia as coisas, de como poderia se dar bem em algumas coisas. Eu falei, poxa, cara, bacana isso aí, cara. E eu pensando, e eu falei com essa pessoa, eu falei assim, tudo bem, você está entrando por esse caminho, mas tem algo que pode te prender nisso aí, talvez você não consiga sair mais disso aí. E passou. Mas o diabo, você pensa que ele é assim, ele coloca a semente, ele não vai lá cutucar de novo, não. E eu estou numa certa situação, me vi numa situação que eu tinha que tomar uma decisão, e sabe o que veio na minha mente? E aquilo lá que falou que dava certo? Será que não podia fazer? Eu falei assim, poxa, eu vou ligar para essa pessoa, saber como é que é isso aí. Na hora que eu peguei o telefone, falei assim, calma aí. Será que isso é valioso para mim? Ou eu resolvo ficar com o que é precioso? Eu falei, Satanás, está repreendido, porque eu fico com o que é precioso para a minha vida. Amado, quando você confronta Satanás na palavra, ele bate em retirada na hora da sua vida. Não permita que coisas condenadas entrem na tua casa. Não permita que coisas condenadas entrem na tua família. Ah, é bonitinho, é o mês da família. Nós temos que viver essa verdade dentro da nossa casa. Satanás, na minha casa tu não entra, porque comemoração do mês da minha família começa em janeiro e termina em dezembro. Não é apenas o mês, é uma vida com o Senhor, buscando a presença do Senhor, tendo nele sim tudo que é precioso e é valioso. O meu Deus é precioso e ele tem um valor na minha vida. Comece a dar valor àquilo que tem valor na tua vida. Comece a dar valor aos seus filhos, porque é valoroso sim, porque tem valor. Comece a dar valor à sua esposa, porque tem valor. Comece a dar valor ao seu esposo, porque tem valor. Foi plantado pelo Senhor na sua vida, para dar crescimento para a tua casa. Ei, é momento de restauração, restauração que Acã não viveu, mas que Deus permita que você viva restauração na tua casa. Eu já profetizo isso sobre a sua vida. Não há nada que Satanás possa tentar levar para dentro da sua casa, que o nosso Deus não possa descobrir e falar contigo: filho, eu estou enxergando algo que é condenado, e eu estou te dando a oportunidade de tirar da sua vida. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir os seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês todas as coisas condenadas. Ei, o inimigo não vai resistir para sempre. Deus está falando: limpa a casa, que você vai conseguir resistir o inimigo. E se você continuar lendo a história, de homens, eles saíram derrotados como perdedores? Não, eles saíram dessa história da cidade de Ai como vencedores. Eles voltaram, eles enfrentaram de novo os seus medos, e eles venceram, porque agora eles não foram sozinhos, agora eles foram com aquele que é precioso nas nossas vidas.
E Deus, esse Deus precioso, deu estratégias. Eles foram com 3.000 homens. Eles acharam que a força do braço deles tinha poder. Deus mostrou para eles que eles não têm força nenhuma. E Deus falou assim: vai todo o povo lutar. Ei, não é você lutando sozinho não. Chama a tua casa para lutar contigo. Chama a tua família para lutar contigo. Ah, eu posso lá, porque o inimigo não vai fazer nada não. Ei, começa a orar dentro da sua casa. Começa a buscar. E Deus vai falar para ele: eu vou dar estratégia, mas vai todo o povo de guerra. Vai lutar, não importa se tem poucos homens, não importa se você olha para o inimigo e fala assim: muito fraquinho, eu vou lá sozinho. E o diabo tem feito muitas pessoas correrem envergonhadas, enquanto Deus está falando: reúne toda a tua força, meu irmão, e vai lutar, porque nosso Deus é um Deus de guerra, de batalha, é o nosso general, diz a palavra, e Ele dá as saídas que nós precisamos para nossas vidas. Você crê nisso? Você pode fechar os seus olhos aí. Deus quer restaurar as nossas vidas.